Olá, bem-vindos a mais uma conversa aqui no Cripto em Ponto. Cenário cripto, olha, não para, né? Sempre agitado. Sempre, muita coisa acontecendo. Pois é, e hoje a gente vai, dar uma olhada mais a fundo em algumas coisas. Vamos falar do Bitcoin, claro, que tá aí firme e forte. Ver o que estão falando de potencial para Avalanche, para Ethereum também. E essa movimentação interessante dos bancos tradicionais aqui no Brasil, né? Exato, a ideia é essa mesmo, sabe? Não só ver a notícia, mas tentar entender o que está por trás. Os fundamentos, os sinais gráficos. Para tentar sacar onde podem estar as boas oportunidades e os riscos também, né? Precisamente. Riscos sempre existem nesse mercado. Bom, vamos começar pelo rei, então, Bitcoin. Ele deu uma subida boa recentemente, passou dos 106 mil dólares e continuou dominando, né? Quase 63% do mercado. Sim, essa dominância alta é um ponto importante. E o sentimento do pessoal está mais para ganância, ali nos 69 pontos. É, o famoso índice de medo e ganância. E olha que interessante, mesmo com notícia de rebaixamento de crédito dos Estados Unidos pela Moody's, o dinheiro continuou entrando nos ETFs, né? Exatamente. Isso que chama atenção. Num dia recente, entrou mais de 320 milhões de dólares nos ETFs de Bitcoin e uns 64 milhões nos de Ethereum. Uau! Parece que o mercado cripto tá meio que andando com as próprias pernas agora, sabe? Menos ligado no que acontece com S&P 500, Nasdaq. Faz sentido. Talvez o pessoal esteja vendo como uma aposta diferente, de mais longo prazo, talvez. Pode ser. Ou simplesmente um fluxo buscando essa classe de ativo especificamente. E falando em apostas e potencial, vamos para Avalanche, a AVAX. Saiu uma análise do BTG Pactual que, olha, chamou a atenção. Falando num potencial de alta de 66%. Ah, sim. Eu vi essa análise. Eles se baseiam bastante nos fundamentos, né? Isso, citam aquela atualização Octane, que deixou as taxas mais baratas, falam de mais de 1,5 milhão de endereços ativos por mês. O que é bastante gente usando a rede, né? Exato. E um ecossistema com mais de 1,5 bilhão de dólares em valor bloqueado, o TVL. Principalmente em jogos, DeFi e os tais RWAs, ativos do mundo real, tokenizados. E tem o interesse institucional também, né? A BlackRock com fundo tokenizado na rede, a VanEck querendo ETF. Isso pesa. Com certeza. E tecnicamente, o que o BTG viu? Então a análise técnica deles aponta que o rompimento de uma resistência ali em 23,30 ativou um pivô de alta. É um padrão gráfico que sugere mais subida, tá? Certo. E para onde poderia ir, segundo eles? Os alvos que eles colocam são 29,64, que está perto da média móvel de 200 dias, depois 31,40 e lá na frente 37,60. Entendi. Mas tem um ponto importante aí, né? O suporte. Fundamental. Manter acima dos 19 dólares é crucial para essa visão otimista continuar valendo, sabe? Se perder ali, a história pode mudar no curto prazo. Beleza, anotado. E o Ethereum, o ETH? Como é que ele fica nessa foto? O Ethereum está, assim, numa fase mais lateral, né? Consolidando, negociando ali entre 2.400 e 2.750 dólares. Formando tipo uma bandeira de alta. É esse o termo? Exatamente. É um padrão que costuma aparecer depois de uma alta forte, como uma pausa antes de talvez continuar subindo. Se ele conseguir romper para cima dos 2.600, aí pode buscar mais alta. A projeção técnica dessa figura aponta lá para casa dos 3.600 dólares. Tem também um indicador interessante, o canal gaussiano de 2 semanas. Ah, já ouvi falar. O que ele diz? Historicamente, quando o preço cruza para cima da linha média desse canal, ele costuma antecipar altas bem fortes. Aconteceu em 2020, aconteceu de novo em 2023 com ganhos expressivos. Opa, parece promissor. Mas calma. É bom lembrar que ele falhou em agosto de 2022. Nenhum indicador é bola de cristal, né? Claro, claro. Cautela sempre. Exato. Por isso, tem gente mais cautelosa, de olho na resistência perto de 2.800 e naqueles níveis de Fibonacci. Se o preço bater ali e não passar, pode ser que ele fique andando de lado mais tempo ou até corrija um pouco. E onde seriam os suportes para ficar de olho no ETH? Os mais importantes agora parecem ser ali em 2.250 e depois lá em 1.900 dólares. Muita coisa para acompanhar, hein? Técnica, fundamento. E aí, para completar esse cenário, vem a notícia de um gigante brasileiro entrando de vez no jogo. O Bradesco. Pois é, lançaram o primeiro fundo 100% Bitcoin deles, o Bradesco Bitcoin FIF.
gestão e administração próprias. Isso é grande, né? Mostra uma aceitação maior. Sem dúvida. O investimento mínimo é de R$ 500, saque mínimo de 100, taxa de 0,45% ao ano. O resgate é em D+3, 3 dias úteis. Tem alguma pegadinha ou detalhe importante? Um detalhe é que ele permite alavancagem de até 70%. Isso pode aumentar o ganho, mas também o risco, né? E na prática, ele investe em cotas de um fundo da Hashdex, que já é uma gestora especializada em cripto. Ah, entendi. Então eles usam a estrutura de quem já está nesse mercado. Faz sentido para começar. Exato. E não é do nada, né? O Bradesco já vem tateando o blockchain desde 2019, com parcerias, aquisição de empresa, participou do piloto do Drex, testou o SDC. É um movimento que vem sendo construído, então. E enquanto isso, o mercado continua gerando, né? Novas listagens na Binance, airdrops. Sim, HiDAO, o Conos World's Engine. O ecossistema não para de se expandir e de ter novidades. Bom, para a gente amarrar a conversa de hoje, vimos um Bitcoin forte, meio que independente do macro, altcoins como AVAX e ETH com sinais técnicos interessantes, mas que precisam confirmar, né? Isso com níveis-chave para a gente ficar de olho, tanto para cima quanto para baixo. E a entrada cada vez mais clara de instituições grandes como o Bradesco lançando fundo e bancos como o BTG fazendo análises aprofundadas. Exatamente. O que nos deixa com aquela pergunta no ar, né? Com todos esses sinais técnicos, institucionais, a própria volatilidade do mercado, o que vai ser decisivo? Decisivo para quê? Para a gente saber se a gente está realmente entrando numa out-season para valer sustentada ou se são só mais umas oscilações de curto prazo nesse mercado que, bom, a gente sabe que é super dinâmico. É a pergunta de $1 milhão. Ou de 1 milhão de satoshis, talvez. Fica a reflexão para o pessoal que nos acompanha. Fica a reflexão.